Hoje nós vamos falar de um assunto assim que realmente não é a parte, talvez uma das partes mais complicadas do livro, que é a própria introdução do livro de Urântia. Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de assistir os outros estudos que nós fizemos sobre a introdução, e com base no que eu percebi do entendimento, eu fiz algumas alterações, eu fiz algumas inversões de como nós vamos começar esse estudo, e eu quero começar esse estudo realmente pelo eu sou, né? Porque todo o livro de Urântia, a base dele é vir de cima, né, da causa para a criação, para o efeito. Então, nós vamos fazer exatamente isso, começar da causa e caminhar depois para os níveis de realidade e falar, se Deus quiser, toda a parte da introdução. Essa daqui é a parte 1, provavelmente nós vamos fazer muitas apresentações sobre isso. E o que nós vamos cobrir, não é que esteja nessa ordem, mas para vocês terem uma ideia, a ideia é cobrir a própria introdução, os níveis espaciais de realidade do universo, o conceito de deidade, divindade, Deus, o que é o eu sou, como esse eu sou se libera da absolutez, quem são os 7 absolutos, quais são as realidades, qual é a realidade das criaturas, a realidade do universo, a realidade no tempo, espaço em expressão, qual é a realidade da personalidade, né? A energia, para que todo esse sistema funcione, a necessidade de energia. Então, nós temos a energia, da onde provém, como essa energia se manifesta, quem é Deus o Supremo, o Sétuplo e Deus o Últimos, as trindades, né? E depois fazer um sumário gráfico de tudo aquilo que nós vamos conversar. Sintam-se à vontade para parar, para perguntar, para que a gente realmente possa entender, né? Então, a introdução do livro de Urântia, o principal objetivo do livro, e isso que é importante nós entendermos para podermos caminhar na introdução, é expandir a consciência cósmica. Então, a partir do instante que o livro quer expandir a consciência cósmica, ele tem que nos passar informações desde a criação do cosmos, toda a criação da manifestação, toda a criação, da onde surgiu todo esse universo, por que ele surgiu, né? Realmente existe um ser, um Deus que criou tudo isso? Da onde veio esse universo? Então, o livro, nesse ponto, ele é incrível porque ele realmente expande a nossa consciência, falando dos 7 superuniversos, de todos os planetas, do potencial de 7 trilhões de planetas habitados. Ele nos tira da nossa consciência de estar centrada somente no planeta Urântia, no nosso planeta Terra, e nos joga para o cosmos, vê que a criação realmente é gigantesca. E ela tem um propósito, né? E isso ajuda a elevar a nossa percepção espiritual, tanto no sentido do cosmos, como no sentido interior, porque o livro também nos fala muito sobre essa centelha de Deus que mora dentro de nós. Então, essa expansão que nos tira do casulo que nós estamos hoje dentro do nosso planeta, e nos ajuda também a nos aprofundarmos dentro de nós mesmos na parte espiritual. Obviamente que quando você vai falar em termos cósmicos, nós temos uma mente finita, extremamente limitada, e um idioma também extremamente limitado. Então, os reveladores comentam que as limitações de terminologia do idioma inglês dificultam a exposição de conceitos novos, de coisas, significados e valores da realidade universal. Por isso que o livro cria, quando ele não acha um termo correspondente no idioma inglês, ele cria novas palavras, né? Nunca tinha ouvido falar de Avona, a bem da verdade, Agononteiro, muitos termos que eu nunca havia, e nem nós ouvido falar em nenhuma religião, nenhum lugar nenhuma religião no mundo. E teve a criação de palavras somente quando necessário.
Qual é a metodologia? Então, a introdução tem o objetivo de ser um guia orientador e definidor para ajudar a leitura dos documentos. O livro é escrito a partir da causa primeira e do porquê da criação, e não a partir das consequências da criação em si. A bem da verdade, o livro tem um guia, ele realmente, a introdução tem um objetivo orientador e definidor, mas ela usa muitos termos que é muito difícil de compreensão quando você começa a ler o livro pela introdução. Você vai entendendo aqueles temas, aqueles assuntos, aquelas palavras no decorrer da leitura. E uma dificuldade, por exemplo, que eu encontrei durante a leitura, muitas vezes você conseguir conectar, você conseguir associar a introdução, ou mesmo algumas partes do documento, com o resto do livro. Eu já vi algumas pessoas, às vezes, falar, não, isso daqui é um mistério, o livro não fala, e documentos mais para frente, ele estava explicando claramente aquele assunto que naquele documento lá atrás estava meio nebuloso. Então, a capacidade nossa de associação e de prestar atenção daquilo que você está lendo e conseguir associar com as outras partes é extremamente importante. E quando se fala, né, de começar do começo, nós temos que começar do eu sou, né? O eu sou, segundo a definição que tem, e é um conceito conhecido, né, da humanidade, ele é uma deidade estática, absoluta e infinita. Então, o que o livro está nos comunicando? Que realmente existe algo por trás e antecedente à criação, que é esse eu sou. E ele fala que ele é sujeito à limitação da perfeição e absolutez, porque esse eu sou é tudo. Se a gente meditar um pouquinho sobre o eu sou com a nossa mente, deixa de ser estranho, porque você fala, cara, é algo assim inerte, né? É algo que é. E a partir dali ele é, mas não é ao mesmo tempo. Então ele está sujeito à limitação dele, da perfeição e absolutez. E quando se diz assim estática, o que é estático? Estático a gente entende como sem movimento, parado, imóvel. Que nem olhar essa tela aqui, ela está sem movimento, parada e imóvel. Infinita, quando se diz que é infinito, o que é? Que não tem limite, é incalculável e imensurável. Isso são definições que nós temos nos nossos idiomas, né? Quando você fala perfeita, significa o mais alto nível em uma escala de valores. Porque se você olhar do ponto de vista do eu sou, ele não sabe que ele teoricamente, né? Ele não é perfeito nem imperfeito, porque ele é. Mas para nós, em termos de valores, a gente falar, e tá legal, dentro dos níveis de valores que a humanidade, o universo em evolução tem, o perfeito quer dizer que é o valor mais alto possível de ser alcançado. Excelência no mais alto grau. É o grau máximo de virtude. Quer dizer, não existe nada além disso. E absoluta. Realidade suprema e fundamental, independente de todas as demais. Realidade incondicionada. Ela não está condicionada a nada, que é o fundamento espiritual de todo ser ou a totalidade das coisas consideradas como uma unidade espiritual. Então, isto é a deidade. Se você pensar um pouco, falar, legal, vou olhar para ela, é que nem eu ficar olhando, entre aspas, assim, para uma parede. Aquilo é ponto, não tem nada. Né? Tudo contém, ela contém o tudo, contém o nada. E esse eu sou, o livro faz uma questão bem grande de dizer que é uma concessão filosófica para justificar as existências eternas. E por quê que ele faz isso, né? Ele é uma concessão filosófica que fazemos a mente finita do homem, presa que é do tempo e acorrentada que é do espaço.
dado a impossibilidade de a criatura compreender as existências eternas, as realidades e as relações sem começo nem fim. Quer dizer, tudo isso, o que ele está dizendo é que essa criação, que tudo que está aí sempre existiu, não teve um começo nem fim. Nem vai ter um fim, quer dizer, não teve um começo. Para a criatura do espaço e do tempo, todas as coisas devem ter um começo, exceto apenas aquele incausado. A causa primeira das causas. Conceituamos, então, esse valor nível filosófico como eu sou, instruindo ao mesmo tempo a todas as criaturas que o Filho Eterno e o Espírito Infinito são coeternos com o eu sou. O eu sou, né, há uma discussão no livro, a gente vai ver mais para frente, é o próprio Pai Universal. Ele sempre foi. Em outras palavras, nunca existiu um tempo em que o eu sou não tivesse sido o Pai do Filho e junto com esse o Pai do Espírito. Então, pelo que eu entendo aqui, nunca existiu na realidade um eu sou. O eu sou é só essa concessão filosófica para que a gente tenha um conceito de início de alguma coisa. Mas o Pai sempre existiu. A mente nunca pode esperar apreender o conceito de um absoluto sem primeiro intentar quebrar a unidade dessa realidade. Realmente é o que a gente faz. A gente tem uma realidade, você vai examinar os detalhes dessa realidade, você vai ver os componentes desta realidade. Então, a mente quebra para dar um significado a ela. E a mente unifica, né? É unificadora de todas as divergências. Mas, na ausência mesma dessas divergências, a mente não encontra uma base sobre a qual tentar formular conceitos compreensíveis. Então, por isso que eles colocam o eu sou como o início de tudo, para que nós, dentro das nossas limitações humanas, da nossa mente, possamos entender que houve um início, né? Que houve alguém que deu início a toda essa manifestação. A estática primordial da infinitude requer uma segmentação. Olha, a estática primordial requer uma segmentação antes de quaisquer tentativas humanas de compreensão. Então, ele quebra nessa questão da estática e ele segmenta a estática. Há na infinitude uma unidade que tem sido expressa nesses documentos pelo eu sou, o postulado primeiro da mente da criatura. No entanto, uma criatura nunca pode compreender de que modo essa unidade se transforma numa dualidade, né, que é o filho, numa triunidade e numa diversidade, permanecendo ainda como uma unidade inqualificável ou sem condicionamentos. O homem encontra um problema semelhante quando faz uma pausa e contempla a deidade indivisa da Trindade de um lado e, de outro lado, a personalização múltipla de Deus, que a gente vai ver logo para frente. Então, esse é o conceito básico, né, que a gente tem que entender, sabendo, a gente vai entender o que nós vamos ver aqui, toda essa manifestação, mas, a priori, ela nunca existiu. Isso que é o curioso. A causação primeira, absoluta na infinitude, é atribuída pelos filósofos do universo ao Pai universal, atuando como o infinito, o eterno e absoluto eu sou. Então, o eu sou é o próprio Pai, porque ele é o único que existe, né? Que não é deificado nem não deificado. Deificado é quando ele se manifesta, quando ele se personaliza. Então, ele não é nada disso. Ele não é nem real, nem potencial, nem factual, de vir a ser, nem potencial. Não é pessoal, nem impessoal, nem estático, nem dinâmico. Nenhuma qualificação pode ser aplicada ao infinito, exceto afirmar que o eu sou é. Porque quem qualifica é a mente humana no processo de experienciar a manifestação. Ela que qualifica as coisas. Não temos como qualificar a causa primeira. Não faz sentido, né?
A infinitude verdadeiramente está muito longe do nível da experiência da compreensão dos mortais. A infinitude inqualificável não tem sentido para a criatura finita, mas a infinitude aqui que é importante, que a gente vai pôr na linha do tempo, que vocês já sabem, né? A infinitude é capaz de autolimitação. Então, esta infinitude, ela tem livre-arbítrio e ela é capaz de se autolimitar. E é suscetível de exprimir a realidade para todos os níveis de existência no universo. Que realidade? A realidade que ela mesma criou. Porque se ela é ela, não existe realidade para ela. A única realidade é o próprio Pai Universal, a única realidade é o eu sou. Mas se eu quero criar a experiência, eu preciso criar formas, outras realidades que não o próprio eu sou, o Pai Universal, para que as pessoas, para que os seres criados possam experimentar esses níveis de realidade criados por esse Pai Universal antes de retornar a Ele. E é aqui que ele ganha experiência, né? E o rosto do infinito apresenta todas as personalidades do universo, e o rosto que o infinito apresenta todas as personalidades do universo é a face de um Pai, o Pai Universal de amor. Por isso que a gente fala que Deus é amor, né? Porque ele não é amor, mas quando ele se apresenta para as personalidades, só uma personalidade pode amar outra personalidade. Então, o Pai tem a personalidade Pai, que é a que cuida de toda a criação manifestada, ele se mostra como amor. E o interessante é que eu acho que nós temos muito pouco entendimento, conhecimento e vivência do que vem a ser o amor. Porque o amor verdadeiro não é essa questão emocional, é uma questão, obviamente, mais elevada do que emocional, e ele não descarta o sofrimento, ele não descarta as vicissitudes que nós passamos. Por sinal, as vicissitudes é que são o motor que nos fazem crescer. Se isso é bom, se isso é ruim, se é cruel ou não é cruel, eu acho que a gente não tem condições ainda de emitir um julgamento sobre isso. Mas a gente teria que vivenciar e entender o que é esse amor para que a gente possa realmente penetrar, né, e se aproximar mais do Pai Universal. A Yolanda levantou a mão, Marcos. Oi. Marcos, então, o eu sou, eu não sei se eu acho que eu devo ter perdido alguma coisa que você falou agora. Ele é o Pai Universal? É o Pai Universal. A gente pode nomear alguma coisa nesse eu sou, esse inqualificável, absoluto? O humano tem condição de dizer que ele é um pai? Ou a gente diz que o Supremo, Deus Supremo é o pai? Tá, são coisas diferentes. A gente pode dizer, ou Deus Supremo é o vamos dizer, quando ele se torna, como é que eu vou dizer? Não tenho a palavra. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. O que acontece é o primordial é o Pai Universal. O Ser Supremo, ele vai ser o nosso Deus das criaturas finitas, porque ele é um ser finito. O Pai Universal é infinito. O Ser Supremo é finito. E ele é um ser que está sendo criado a partir da experiência. O que significa isso? Que o Pai Universal, que é um ser infinito, que é um ser absoluto, podemos dizer que ele está criando um corpo dele, através do Ser Supremo, que seja finito.
através das Não, eu experiências. entendi. Então, é isso, porque o pai, como diz Eu o livro, entendi. é curioso, ele diz assim, que o pai não sabe o que é experiência. Nós vamos ver mais para frente, vai ficar mais claro para você. Então, ele Tá, mas resolveu... então a gente pode dizer que ele é o pai universal. Ele é o pai Ele é o pai universal. universal. E o nosso Deus de verdade é o Deus Supremo. Apesar que o Pai Universal é o nosso Deus também, mas aquilo que nós vamos chamar de Deus depois que o Ser Supremo estiver efetivamente manifestado, vai ser o Pai Universal. Vai ser o Ser Supremo, porque ele é o ser da manifestação. É o corpo que o Pai está criando, limitado, que cresce através da experiência. Então, o Ser Supremo, nós não vamos denominá-lo de Pai. Vamos denominá-lo de Pai, porque ele faz parte de nós. Nós estamos criando o Ser Supremo. As nossas experiências que fazem, que vão dar realidade a este Ser Supremo. Né? Ele vai ser o nosso Deus, o Deus finito, o Deus do finito, mas que foi criado através do Pai Universal pela experiência. Entendi. Fala, Roberto. Obrigada. Está fechado o microfone, Roberto. Ô, Marcos, deixa eu te perguntar. No caso, então, nós não somos monoteístas? Absolutamente nós somos monoteístas. Porque o Pai Universal é a base de tudo. O que nós temos que pensar é que o Pai Universal atenua a sua divindade para criar outros seres. Se ele é absoluto, da onde pode sair o Filho? Dele. Da onde pode sair o Espírito? Dele. Só que atenuações da sua divindade. A gente não tem como fazer nada fora do Pai Universal. Nós somos absolutamente monoteístas. Ele é a base. Você é a segunda pessoa que pergunta hoje, muito interessante. Ele é a base de tudo, o Pai Universal. Não, porque você fala assim, do Pai Universal, o Deus Supremo. Aí dá para a gente, talvez a gente entenda até na nossa imaginação finita, no nosso modo de compreender muito simples, singelo, que sejam diferentes, o Pai Universal com o Deus Supremo. Eles são é difícil explicar isso, mas ele simplesmente é uma manifestação do próprio Pai. É isso que é difícil. O Deus Supremo está sendo criado, o Pai resolveu criar a experiência, ele resolveu ter a experiência. E vamos fazer o seguinte, conforme vocês forem vendo a apresentação, eu tenho certeza que essas perguntas vão ser respondidas, tá? A apresentação vai mostrando uma sequência lógica do porquê de tudo isso. Se não responder, você fala para mim depois, mas eu acho que a sua pergunta vai ser respondida logo para frente, Roberto. Ok, obrigado. Aguenta só um pouquinho. Fala, Angela. Não é nesse caso aí, o Pai Universal é o Deus com D maiúsculo e os outros seriam Deus com D minúsculo, para diferenciar bem a importância? Perfeito. A bem da verdade são deidades, que nós vamos ver o conceito de deidades e divindades, né? E Deus também, que a gente pode chamar qualquer coisa de Deus, mas é Deus com D minúsculo. Mas por que a gente chama de Deus? Porque para nós foi como fomos educados. Porque o verdadeiro Deus é o Pai Universal. Certo. Tanto é que nós temos dentro de nós um fragmento dele chamado ajustador do pensamento. Porque é ele que também está na experiência. Marcos, não é uma pergunta, só uma consideração que tu falou desse amor, né? Que Deus é amor. Eu fiquei pensando que amor é esse. Para mim, a gente fala muito em empatia, né? A empatia é se colocar no lugar do outro. Ninguém se coloca no lugar do outro. Se morre o pai de alguém, no máximo, a mãe, a gente fica solidário. Mas a gente não queria estar no lugar dele.
E a única pessoa que se coloca no lugar do outro é o ajustador. Deus coloca o ajustador dentro da gente, que é uma parte dele, é o único ser que se coloca. Ele vem, tudo bem, não é no nível consciente, mas ele sofre com a gente, ele tem as experiências da gente. Para mim, é o único que realmente tem essa empatia. Ele se coloca junto com a gente, pelo menos, né? Eu acho que ele é amor. Eu acho que ao longo da vida, Estela, você desenvolveu muita empatia ao entender o sofrimento do outro por você já ter passado por aquele sofrimento. A empatia eu entendo, eu posso entender o sofrimento do outro passando por aquele sofrimento, ou simplesmente falando, cara, isso é muito difícil porque eu tenho a vivência do mundo experiencial. Mas esse amor transcende. Esse amor transcende porque... Por que o Pai permitiu que Jesus morresse na cruz? Por que é permitido a gente estar vivendo o nosso planeta, tudo o que estamos vivendo, dessas atrocidades incríveis que nós estamos vendo? Isso faz parte da experiência? Faz. Aí, se não me engano, o livro comenta que a gente acha que tudo isso é cruel, que mais para frente nós vamos entender por que é assim. Porque os deuses poderiam vir aqui e corrigir isso daqui num segundo. Só que, do ponto de vista de quem está dentro da experiência, é um horror. Do ponto de vista lá de cima da nossa evolução e da evolução dos universos, é uma bênção. Então, é difícil a gente saber... E por isso que eu sempre penso, não adianta eu sempre tive o hábito de criticar, de ficar revoltado com isso, mas o que me acalma é falar assim, eu não tenho todos os elementos para poder julgar. Eu posso julgar a partir daqui de baixo, vendo essa experiência, mas eu não estou tendo acesso mais acima para entender o porquê de tanta crueldade e selvageria que nós estamos vivendo nesses últimos tempos aqui. Né? Não que últimos tempos, porque sempre foi assim. É que agora a gente está tendo acesso a isso de forma imediata, né? E os ajustadores estão aqui vivenciando tudo isso e não podem fazer muita coisa, né? Porque a experiência é nossa. O que eles podem fazer por nós, que nós temos que pedir, e o livro deixa isso claro, é pedir força para passar por tudo isso. E não se conectar a essa realidade. Se você ficar conectado naqueles caras que só falam de bandidagem, de assalto, a tua vida vai ser aquilo. Você tem que se conectar no mais alto, mesmo estando no lodo, né? A flor de lótus, que mesmo ela nasce belíssima no lodo, é você poder, mesmo estando no lodo, gerar uma flor que é trazer... Porque a única forma de corrigir isso daqui é você se conectar com o Espírito e deixar o Espírito atuar. A hora que o Espírito pode atuar através de nós aqui no planeta, essa situação todinha seria transformada imediatamente. O problema é que a mente acha que ela pode tudo, que ela sabe tudo e que ela resolve tudo, que não é verdade. E quando você tem, nós vamos ver mais para frente, o potencial do Pai, esse potencial do Pai de resolver essas questões tem que ser trazido para cá. É por isso que tem o absoluto inqualificável, porque ele tem todas as soluções para resolver todas as coisas. Só que nós temos que puxar isso para cá para que elas sejam resolvidas. Por isso que depende de massa crítica da humanidade para poder ter um subitamente. Nós temos que puxar esse Deus para cá, puxar as coisas para cá, para que elas atuem e modifiquem o meio ambiente. Não é a nossa mente que vai modificar. E aí você entende o porquê Deus seja feita a sua vontade, é fundamental. Não é para você ser um escravo, mas é para que você traga a verdadeira energia do Pai, para que ele libere o próprio abismo que ele criou. Porque se tudo é Deus, nós estamos dentro de Deus, isso não está fora de Deus. Yolanda.
É complicado, né? Porque ele também criou abismo. A gente acha que ele só criaria a perfeição. Sim, a perfeição é o ajustador do pensamento em nós. E é essa mente que nós temos, né? Uma mente universal, uma mente individual, que vai conquistando essa identidade que o ajustador já está impregnada em nós. Só que nós temos que desvendar, né? Tirar os véus para ir acessando a energia desse ajustador que está em cada um de nós. Bom, a pergunta nem é essa, Marta. Então, se Deus Supremo, que é manifestado, nós chegaremos ao momento de evolução que nós vamos poder ver esse Deus? O Deus ou nós Supremo... só sentimos esse Deus? O Deus Supremo, nós vamos poder vê-lo ou só senti-lo? Não, nós vamos vê-lo porque nós temos olhos, assim como ele é um ser finito, nós vamos interagir com esse Deus Supremo. E provavelmente uma das teorias do livro é que no final de tudo, esse Deus Supremo vai compartilhar com cada uma dessas suas células todas as experiências de todos os 7 superuniversos. Nossa, bom demais. O caminho é longo. Agora, o Deus, o Pai, eu me pergunto lá como finalitor, Deus, o Pai, você vai projetar a sua identidade no Deus, o Pai, quando você se tornar finalitor. Mas eu não sei se a gente tem condições de ver o Deus, o Pai. Como o Deus, o Pai, não enxerga os universos manifestados. Ele está muito acima desse nível tão baixo de energia. Quem enxerga esses universos manifestados é Deus, o Supremo, que mantém Deus, o Pai, informado de tudo. Sim, mas então, até qual dos seres de Avona, do paraíso, que nós vamos, ou é só por identidade, é uma outra forma de você conectar a identificação que não seja visualizado, não seja num corpo moroncial, um corpo mais sutil ainda. Você sabe explicar isso? Que acesso, que tipo de acesso a gente tem a essa divindade, que é o Deus Supremo, né? O Deus absoluto, nós não vamos... tem outra forma de sentir, eu acho. Sentir. Mas como eu e você, como nós vamos... Porque a Igreja Católica, vamos dizer, até a religião, ela coloca como um Deus de barba branca. Será que a gente vai ver esse Deus Supremo? Como que contato a gente tem com ele? Total. O contato com Deus Supremo é total. Lembre-se que nós vamos nos fusionar com o ajustador do pensamento. Mas o ajustador não é do absoluto? O ajustador é do Pai Universal. Nós vamos nos fusionar a ele, só que nós vamos chegar à perfeição, por isso que o Pai fala. O Pai criou a não perfeição para poder experienciar o que é não ser perfeito. É que a gente está adiantando demais as coisas aqui. Eu vou chegar nesse conceito lá na frente. Para poder vivenciar o que é a não perfeição. Quando você tem a não perfeição, qual é o único mandato lógico do Pai? Sede perfeito como eu sou perfeito. Porque ele quer que um ser não perfeito chegue à perfeição dele através da experiência. O que é a experiência? É você diluir as ações ao longo do tempo e trazendo do inqualificável as soluções para essas ações que estão aqui. Quando o Pai, entre aspas, manifestou o Filho, a Ilha do Paraíso surgiu imediatamente, porque o Pai, tudo que ele pensa, cria. Agora, como é você pensar em não criar imediatamente e encontrar barreiras na criação? Esse é o Ser Supremo.
Tá? Mas eu vou chegar lá. Eu entendo a sua dúvida, mas eu vou dar a continuidade, porque foi que nem uma pessoa, outra vez, na última coisa, falou, mas por que o pai quer fazer isso? Eu vou explicar durante a apresentação, não dá? Senão eu já vou falar ela antes de mostrar a lógica para vocês. Tá, Fala, joia. Roberto. Obrigada. Ô, Marcos, só uma pergunta. Marcos, está me ouvindo? Estou. Só uma pergunta. Me explica só uma coisa. Nessa hierarquia de Deus Supremo, Pai Universal, eu não consigo entender. Até já ouvi falar em Melquisedeque. Onde que situa a hierarquia de Jesus Cristo? Eu vou explicar para vocês. Jesus Cristo é um filho do Filho Eterno que sai para montar os universos da experiência no mundo. Ele é um filho da segunda pessoa da Trindade, junto com o Pai Universal, que é quem vem para os universos do tempo e do espaço montar a experiência. Jesus Cristo é um ser de altíssima hierarquia. Ele é filho do Filho Eterno e do Pai Universal. Ok? Então, é o segundo da Trindade, da deidade. É a segunda pessoa da Trindade, perfeito. Ele é filho do Filho Eterno e do Pai. Fala, Sabino. Me permitam lembrar algo muito importante. Primeiro, há 7 superuniversos e há partículas divinas de Deus, o Pai, em todos os 7 superuniversos. Então, imaginemos o gigantesco número de partículas divinas de ajustadores do pensamento distribuídos por aí. E sabemos que em Deus, o Pai, nada falta. E quando voltarmos a Ele com tudo que recolhemos na nossa experiência, nada vai ser acrescentado a Ele. Porque tudo já está nele, tudo é nele. Entendemos? Este é um primeiro fator. O segundo é que nós vermos o Pai não é tudo. Tudo é nós sermos abraçados pelo Pai, abraçados por Deus, porque isso envolve a nossa totalidade, a nossa entrega, a nossa identificação e a nossa adoração. Adoramos o Pai, porque Ele está em nós e Ele preparou um abraço para cada um de nós. Em vez de vê-lo ou ver algumas manifestações dele, nós estaremos com ele no abraço. E nesse abraço, o coração nosso, que é um coração figurativo, vibrará um amor diferente, que é o amor incondicional infinito, que tudo abrange, que tudo compreende. Então, nós teremos o abraço do Pai. Isto está revelado no livro de Urântia. Ver o Pai e abraçar o Pai, qual é o preferido? Abraçar o Pai, porque não poderemos abraçá-lo sem vê-lo. Mas ver é muito mais amplo. Então, vamos em frente para chegar nesse nível do abraço. Muito obrigado. Obrigado, Sabino. Bom, qual é a gênese da criação da realidade? Essa parte aqui precisa sair da tela, senão... agora foi. Nas nossas tentativas de descrever a gênese e a geração da realidade, esse estágio pode ser concebido como uma autodiferenciação que o infinito uno faz da infinitude.
né? Então, esse infinito uno, você tem aqui o eu sou, tá aqui, ó, que é o tudo, que é o nada. De repente, esse eu sou define, né, que a gente chama também no livro de Primeira Fonte Centro, que ele vai se circunscrever, ele vai se diferenciar desta infinitude. Tá? Então, a hora que ele se diferencia, o que acontece? Você tem aqui todo o universo, todo o eu sou, né? E essa primeira fonte centro, esse Pai universal, ele é chamado absoluto da deidade no livro, que é Deus como autolimitado pela vontade pessoal. Ele é o controlador da realidade material. A partir do instante que ele se limita, começa a existir uma realidade. E aqui fica um potencial não manifestado, que é ele mesmo. Mas ele se limitou aqui. Esse potencial não manifestado se chama absoluto inqualificável, que é Deus como possibilidade sem fim. É o sustentador de todo o universo físico. Veja, se alguém cria um universo, nós somos dependentes de energia, alguém tem que prover esta energia. Então, se o Pai quer criar uma experiência, ele tem que tirar dentro dele, deste absoluto inqualificável, se esse Pai universal tem tudo dentro dele, todos os elementos para que ele possa criar a experiência. Tá? E, obviamente, que a hora que você tem um potencial não manifestado e um potencial manifestado, isso daqui cria uma tensão. Quem é que equilibra essa tensão? O chamado absoluto universal. Nós vamos entender isso nos próximos slides. O que é essa tensão aqui, tá? Então, isso daqui é a gênese. O Pai, por uma questão do livre-arbítrio pessoal dele, ele resolve se autolimitar, e se autolimitando, ele vai deixar todo aquele potencial não manifestado como uma reserva, como um estoque para que ele use para poder criar a realidade. E quem vai equilibrar este fato aqui é o chamado absoluto universal. Esta autometamorfose do eu sou, autometamorfose, veja, ele mesmo está fazendo isso, culmina na diferenciação múltipla da realidade deificada e da realidade não deificada. Por que chama deificada? Porque eles deram esse nome de deidade. Então, isso daqui, ó, é uma personalidade que se qualificou. E por que é o absoluto inqualificável? Porque ele não está qualificado. Por que não se usa inqualificado? Porque o inqualificado, ele tem uma conotação negativa no português. Usa-se inqualificável, quer dizer, ele não está qualificado. Ele não está disponível dentro da realidade, ele está como potencial não manifestado. Quando o Pai precisa de alguma coisa, ele recorre a este potencial não manifestado e traz para a realidade. Mas quem é que vai fazer esse trabalho? É esse chamado absoluto universal. Essas diferenciações do eu sou teórico é revelada como absoluta na presença da primeira fonte centro. A primeira fonte centro a gente chama, e você vai ler no livro também, primeira fonte centro, segunda fonte centro, terceira fonte centro, é esta parte aqui relativa ao potencial. Como o Pai universal é quando ele vai se relacionar com a sua criação, tá? Então, o livro nos apresenta dois conceitos de Deus. Veja, conceito de Deus, mas Deus é um só. Um Deus infinito e um Deus finito. O Pai infinito não tem como conhecer o esforço a não ser por meio da criação
de uma expressão finita de si próprio, a qual nós, ou eles, deram o nome de Ser Supremo. Vamos ver de novo? O Pai infinito não tem como conhecer o esforço, porque tudo aquilo que ele quer, que ele pensa, ele é tudo, imediatamente se manifesta, se é que precisa se manifestar, né? A não ser por meio da criação de uma expressão finita de si próprio, o Ser Supremo. Através do Ser Supremo, o Pai Universal pode ter a experiência de uma origem, porque a gente sabe que o Pai Universal não tem origem. Um tempo de crescimento e saber o que significa esforço e luta envolvida no processo evolutivo. Olha que bacana, né? A ideia é que o meu desejo não se realize imediatamente, mas que eu precise fazer um esforço para que aquilo que eu desejo aconteça. E isto é a luta envolvida no processo evolutivo. Mediante essas metamorfoses internas, o eu sou passa a estabelecer a base para uma autorrelação cétupla. Ele mesmo, ele precisa se limitar, ele precisa se... fugiu a palavra? Bom, não importa. Ele precisa se limitar, ele vai criando expressões dele mesmo, né? Para que ele possa fazer toda essa realidade. Então, o conceito filosófico no tempo do eu sou solitário é o conceito transitório temporal do eu sou como trino. Podem ser agora ampliados para abranger o eu sou como cétuplo. Essa natureza cétupla ou de 7 fases pode mais ser bem apresentada na relação dos 7 absolutos da infinitude. Quem são? Primeiro, a primeira fonte centro, que é o Pai Universal, que é primordial em relação à realidade total. Ele é o único e verdadeiro Deus. A segunda fonte centro, que é a fonte do Espírito, que é o Espírito infinito. E a terceira fonte centro, que é o Espírito, não, é o Filho Eterno, desculpa. A segunda fonte centro é o Filho Eterno, e a terceira fonte centro é a fonte da mente, que é o Espírito Infinito, que é a Trindade. Nessa manifestação surge a fonte centro do paraíso, e a base para aparecer tudo isso daqui é o quê? É o absoluto da deidade, o absoluto inqualificável e o absoluto universal que nós acabamos de ver, que é o reservatório potencial e controlador das tensões geradas na manifestação. Por que há necessidade da fonte centro do paraíso? Porque o Pai Universal, ele precisa de um ponto dentro da absolutez, dentro dele ser tudo, ele precisa estabelecer um ponto onde ele possa estar para, a partir de lá, criar a manifestação. Por isso que a Ilha do Paraíso é a fonte centro de toda a matéria e o poder governante central da matéria do universo. É a partir de lá que o Pai Universal canaliza todo o potencial que tem dentro desse reservatório potencial para que possa vir se manifestar a realidade evolucionária. Então, aqui é o reservatório, aqui é a fonte. Muito bem. Como é que a gente vê isso daqui? Então, a primeira fonte, os 7 absolutos da infinitude. Os 3 primeiros estão ligados à Trindade, que a gente sabe, que é o Pai Universal, a primeira pessoa, o Filho Eterno, que é a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Infinito. A forma correta, eu pus um triângulo aqui, mas a forma correta de se falar da Trindade é esta forma aqui, porque o Filho Eterno envolve o Pai, assim como o Espírito envolve o Filho e o Pai. Não são seres da mesma magnitude. O Pai tem se pudermos dizer, o Pai tem a maior magnitude, o Filho tem uma magnitude diferenciada, assim como o Espírito tem uma magnitude diferenciada do Pai. Então, o certo é o Pai, ele se reveste do Filho Eterno, e o Pai e o Filho se revestem do Espírito Infinito. Aqui vamos ter a origem da manifestação. A Ilha do Paraíso dá suporte para tudo isso, e aqui os absolutos são
o potencial para se fazer. E como essas transações, agora acho que vai ficar mais claro para vocês, ocorrem sequencialmente no tempo e no espaço. Então, a primeira coisa que nós temos, só um minutinho aqui, atenuar, isso, atenuações. A primeira, nós vimos que a infinitude se manifesta como os 7 absolutos da infinitude. Primeira fonte centro, segunda fonte centro, a fonte centro do paraíso, os absolutos. O Pai Universal, ele se personaliza, ele se autolimita como Pai Universal e fica aquele potencial não manifestado que nós vimos. Aí nós vimos que quando ele se limita, ele se chama absoluto da deidade, que é qualificado, Deus como autolimitado pela vontade pessoal, controlador da realidade material. E aqui, esse potencial não manifestado é chamado absoluto inqualificável, Deus como possibilidade sem fim, sustentador do universo físico. E quem gerencia as tensões aqui é o absoluto universal. Muito bem. Vimos também que isso daqui é chamado realidade deificada, né? A personificada, e a realidade não deificada, que é não personificada. O que são essas tensões? O que o livro nos informa? Tendo em conta como uma criatura do tempo espacial perceberia a origem e a diferenciação da realidade, o eterno e infinito Eu Sou realizou a liberação da deidade dos entraves que aprendiam a infinitude, por meio do livre-arbítrio. E essa separação da infinitude inqualificável produziu a primeira tensão divindade absoluta. Essa tensão divindade, iniciada no Pai, resolve-se e eterniza-se perfeitamente no absoluto universal. Difícil de entender isso daqui. Isso daqui está logo na introdução, no item 3, no parágrafo 14, né? Então, olha aqui, ó. O Pai, o absoluto universal, esta aqui é a tensão divindade que nós temos. E essas tensões, por que gera uma tensão? A partir do instante que eu me limito, eu criei uma tensão daqui a eternidade versus o tempo, do infinito versus o finito, da realidade versus da realidade potencial versus a manifestada, do paraíso versus o espaço, do Deus versus o ser humano. Isso são tensões criadas. Para explicar isso melhor, é muito semelhante, você vê aqui, ó, isso daqui é a realidade não deificada. O Pai Universal, que é o mecanizador todo eficiente do universo. O Pai Universal é a realidade, vou chamá-la, né, alegoricamente, de deificada. Quando eu empurro esta bola, né, aqui dentro d'água, o que essa água quer fazer? Ela quer empurrar a bola para fora. Então, quem resolve, quem é a mão que segura essa bola aqui dentro para que ela não volte aqui para ser uma água? É o absoluto universal. Ele que segura e faz esse papel de não permitir que o Pai, pelo fato dele ter se personalizado, a infinitude absorva o Pai. Ficou claro isso para vocês? Porque senão a infinitude é muito maior do que a personalização do Pai. Ela absorveria o Pai de novo para a infinitude. Então, alguém tem que ficar segurando, como que equilibrando para que isso daqui possa acontecer. Ficou claro isso para vocês? Ficou clara essa questão? Ficou. Para mim, dá para entender? É a mesma coisa, você joga, digamos assim, que dentro da piscina, de repente, cria-se uma bolha, né? A bolha cria dentro da piscina, toda aquela tensão da piscina vai querer estourar aquela bolha. Porque ela saiu fora do equilíbrio. O universo sempre procura estase, ele procura o equilíbrio. Então, alguém tem que equilibrar para que aquela piscina toda não fure aquela bolha e traga para a estática original. O universo manifestado é todo baseado em química, física e matemática. O que a gente está vendo aqui não é porque eles falam que Deus criou... O Deus não criou nada em 7 dias. Tudo isso daqui foi manifestado.
foi manifestado segundo leis físicas, químicas e matemáticas. Claro isso? É que a igreja nos dá aquela impressão que Deus estala o dedo e cria tudo. É verdade, em um certo sentido. Mas quando você vem para os universos, não é assim. Vocês veem que todo o nosso universo é evolucionário. Ele cria, vem a partir de uma nebulosa, fica bilhões de anos até se estabelecer. Então, tudo é evolucionário e tem leis que participam tudo isso. Se você parar para pensar como todos os planetas estão pendurados no espaço e não caem, quem segura todos os planetas no espaço sem cair? Não existe em cima e embaixo. Tudo é absoluto inqualificável. Nós estamos dentro deste absoluto inqualificável, criando, fazendo o jogo, a peça da manifestação e da experiência do Pai. Mas não tem em cima e embaixo. Quem segura todos os planetas bonitinhos orbitando? Fala, Roberto. Ô, Marcos, qual a parte aí que desses universos que o espaço-tempo já não tem poder sobre eles? Vou chegar lá. O paraíso não tem espaço-tempo. Eu estou perguntando porque a física é exatamente espaço, tempo e gravidade. O que segura os planetas e os sistemas todos é a gravidade. Só que o livro nos fala que a partir de certa parte, inclusive, me parece, não tenho certeza, no nosso corpo moroncial, já não vai ter tanta... A gravidade e o tempo e o espaço já não vai diminuir aquele poder sobre o nosso corpo moroncial. Olha, se nós vamos pensar que tudo parte do Pai e que há atenuações de divindade, quanto mais para baixo você vem, mais densa é a materialização, mais densa é a matéria, maior o peso a gente sente. Correto. Conforme você vai se sutilizando, todas essas forças vão agir de forma diferenciada em você. E quando você chega... A minha pergunta seria, que eu não entendi, foi aquele absoluto que você explicou lá, e da piscina, com a bola lá dentro. Por quê? Deus, o nosso Pai Universal, ele é um ser superior a tudo isso. Sim. Inclusive, a física foi ele que fez. Ele que, não vou dizer inventar, ele é que fez a física. A química, tudo. Então, ele é superior a tudo isso, não? Não. A partir do instante que tem uma manifestação, tem uma lógica, tem a física e a matemática. E são leis que, por determinação dele, tem que valer. É ele que escolheu fazer tudo isso assim. Porque ele quer. Porque ele quer. Mas na Ilha do Paraíso, já isso aí, o espaço, o tempo, gravidade já não tem mais poder sobre Não, lá não existe. A gravidade, ela parte para os universos da parte interior do paraíso, da parte inferior do paraíso. Da parte externa, no caso? Da parte de baixo. O paraíso é que nem que fossem dois pratos sobrepostos. Você tem a parte superior, que é habitada, e a parte inferior é onde vem toda a energia do absoluto inqualificável, é transformada e passada para os universos. Ah, sim. Fala, Albernaz. Então, de certa forma, a gente, pela gravidade, é como se a gente estivesse no fundo do mar, e cada vez que a gente vai evoluindo, a gente avança, libertando da pressão. É uma boa alegoria o que você falou. É como se você estivesse no fundo do mar e conforme você vai subindo para a superfície, você vai tendo cada vez menos pressão da água. É uma boa analogia que você fez. É exatamente isso. É como se nós estivéssemos no fundo do mar, onde as matérias são mais densas, né? E a partir do instante que você começa a subir, você vai sentindo cada vez menos o peso e você vai precisar de corpos mais sutis para poder chegar no espiritual.
Bom, partindo daqui, então, nós vimos isso daqui lá, o que acontece? O Pai Universal, o que ele faz? Aqui, quando ele sai do absoluto, ele se diferencia da infinitude. Então, ele vem para cá, eu pus ele para cá, só por uma questão didática. Ele projeta o Filho Eterno, que é a expressão do Pai como personalidade absoluta. E a partir do instante que ele projeta o Filho Eterno, surge a Ilha do Paraíso. Por quê? Se você olhar para a tua sala, agora, nesse momento, e você olhá-la como um espaço totalmente vazio, e se você quer criar alguma coisa, você tem que escolher um espaço dentro da tua sala para onde você vai começar a criar isso. Então, a Ilha do Paraíso, dentro da infinitude, dentro do Eu Sou, é um ponto que o Pai criou, aonde ele possa estar ancorado e, a partir daí, ele possa manifestar toda a vida evolucionária. Quando vem o Filho Eterno, né, o Filho Eterno é a expressão, é a personalidade absoluta do Pai. Surge a Ilha do Paraíso. O Pai e o Filho se juntam e criam o Espírito. O Pai se libera, bem da verdade, o Pai se libera da absolutez, né? Ele se torna pai de uma pessoa. A partir do instante que ele cria o Filho, ele se torna pai de uma pessoa absoluta. Dessa forma, ele pode ser o pai de qualquer pessoa, deixando assim de ser absoluto. Olha como é que o Pai se libera da absolutez, que interessante. Ele cria alguém que é ele mesmo, mas diferente dele. Isso é uma coisa extremamente curiosa. E aí, ele não é mais sozinho, ele não é mais absoluto. Ele criou alguém. Então, ele se tornou o pai de alguém. E a partir desse... E o Filho Eterno. Aí surge o paraíso, que é a realidade absoluta derivada da deidade, mas não é uma deidade. É a morada da deidade, é onde o Pai está. Se o Pai sair do paraíso, toda a manifestação acaba. Então, o Pai está ancorado aqui no paraíso, né? O paraíso é a expressão do Pai como não pessoa. Ela é uma máquina de controle da energia matéria, fonte de atração de toda a matéria. Porque o Pai precisa pegar esta matéria, do que a gente chama de energia, deste absoluto inqualificável, e distribuir pela sua criação. O próximo passo, o Pai e o Filho se juntam e criam o Espírito Infinito. O Espírito Infinito é a expressão do Pai e do Filho. Surge, então, o universo perfeito de Avona, habitado por seres perfeitos. Tudo isso daqui, pessoal, ocorre num Fiat. Quer dizer, nunca ocorreu, mas ocorre num Fiat. Eu me questiono como é que surgiu, no estalar do dedo, 1 bilhão de mundos perfeitos de Avona. É uma curiosidade que eu tenho. A Ilha do Paraíso eu até entendo dela aparecer, porque o Pai precisava de um ponto de apoio. Mas a curiosidade é você ter Avona, que aparece também 1 bilhão de mundos perfeitos com seus habitantes, simplesmente no estalar do dedo. Mas, aqui este mundo de Avona, ele expressa a perfeição do Pai, porque todos os seres que vivem lá são perfeitos. Tá? Então, isso daqui é a gênese, é o início. A partir do eu sou, o Pai se limita, o Pai se limitando, ele cria uma expressão dele chamada Filho Eterno, que aí ele cria um ponto no espaço, como ele criou alguém, ele conseguiu se diferenciar, e a diferenciação, inclusive, é física, porque aparece esta ilha no espaço, e ambos criam um espírito infinito, que é onde surge o universo perfeito de Avona, e a gente sabe que o espírito infinito é quem efetivamente vai executar o desejo do Pai Universal e do Filho Eterno. Muito bem, continuando a lógica da manifestação, né? A partir do espírito infinito, então, através de um processo de interassociação entre as deidades. O que é? Não era o Pai, o Filho e o Espírito? Aí há uma interassociação
entre o Pai universal e o Filho eterno, que é chamada Pai e Filho, há uma interassociação entre o Pai e Espírito e entre o Filho e Espírito. E a última interassociação é entre os três, que é chamado Pai, Filho e Espírito. Eles criam o que a gente chama de 7 espíritos mestres, né? Que é a interassociação entre as deidades. Por isso que o universo é cétuplo, tudo no universo é através do número 7, porque foi criado a partir da interassociação dessas deidades. Esses seres, esses 7 espíritos mestres, o que eles fazem? Eles criam os universos experienciais finitos e imperfeitos, onde nós vamos ter a experiência. Quem sai para gerenciar esses universos e criar esses universos é o filho, são os Micaéis, que é o filho do Filho Eterno junto com o Pai Universal. Então, eles saem daqui para vir para o mundo da experiência, para criar criar os universos experienciais. E Deus, o cétuplo, né? O Pai Universal, manifestado nos universos do tempo e do espaço, corresponde à personalização da Trindade nos mundos da experiência. Então, Deus, o cétuplo, é esta personalização da própria Trindade no mundo da experiência. O Pai se personaliza no Filho, o Filho e o Pai personalizam o Espírito Infinito, esse Espírito Infinito faz uma interassociação entre essa Trindade, e no mundo experiencial, ele chama-se Deus, o cétuplo. E esse Deus, o cétuplo, o nome que é dado, primeiro, os filhos criadores do paraíso, que são quem? Que são os Micaéis, que é Jesus Cristo para nós. Os anciães dos dias, que é quem vão gerenciar um superuniverso. Os 7 espíritos mestres, que são os responsáveis por cada superuniverso. O ser supremo, que está em criação, e a própria Trindade original. Tá? Por isso que nós temos que o nosso caminho evolutivo sai dos filhos criadores do universo, passa pelo superuniverso, chega em Avona, nós vamos ter contato com o nosso espírito mestre do nosso universo, para depois ter contato com o Ser Supremo, com o Espírito, com o Filho, com o Pai, antes de chegar no Pai Universal. Então, esse daqui é o caminho da criação. Isso daqui é o que acontece na linha do tempo e do espaço. Muito difícil de entender isso? Esquece a questão do Ser Supremo, esquece essas questões que vocês estão perguntando, foquem simplesmente nesse processo criativo. Depois nós vamos entender a função de cada um deles. Mas o importante é, vocês têm que pensar agora nesse processo do absoluto inqualificável, do Pai Universal, do Filho, do Espírito, e como ele vai vindo, ele vai se atenuando até chegar na criação do tempo e do espaço, e nas criações do tempo e do espaço, nós estamos envolvidos pela gravidade. Então, nós estamos cada vez mais afastados de Deus, mais afastados de Deus. O nosso trabalho todo é justamente para que o Pai, através das centelhas divinas, venham nesses seres animais, de origem animal, e os elevem até o Pai através da experiência. Por que Deus fez isso? Quando vocês chegarem a finalitores, vocês perguntem para ele, porque eu não sei. Eles dizem que é pela experiência. Mas, cara, é uma coisa incrível tudo isso se você parar para pensar. É de uma grandiosidade estonteante. Fala, Mariana. Está fechado o teu microfone. Você não quer falar, Mariana Oliveira? Eu? Não. Você tinha levantado a mão, não? Ah, era meu mouse. Era meu mouse que estava em cima da sua. Não, ficou bem claro. Eu gosto desse seu esqueminha, porque a gente vai entendendo passo a passo. Quando você lê o livro, né, você lê a introdução, é uma coisa tão
Então, isso que é legal. Se você pegar esse esquema, ao ler o livro, você pegar esse esquema, aí você fala, o absoluto universal é esse, o absoluto da deidade é esse, o paraíso é por causa disso. Você lendo o livro com esse esquema na mão, você consegue entender o porquê. Não, fica uma dificuldade que eu tinha era entender que era Deus o cétuplo, cara, e ele é a própria manifestação da Trindade, no tempo e do espaço. Então, é o próprio Pai, como Trindade, que se manifesta aqui através desses seres. Isso parece uma loucura, mas é super curioso. Marcos, só ficou confuso para mim aqui nesse da primeira fonte centro, a segunda, para aí, que eu acho que eu me perdi um pouco de onde é que eles saíram. Olha, a primeira fonte centro é tudo que se refere... uma, talvez eu entenda, eu acho. Então, a primeira fonte centro é tudo que se refere aos absolutos. Quando você tem a Trindade, Estela, os 3 seres da Trindade, eu vou mostrar isso daqui a pouco, eles se relacionam eles são o próprio absoluto, o eu sou, sem ser personalizados. Quando você tem o Pai, o Filho e o Espírito, eles são a Trindade que se relacionam com os universos do tempo e do espaço, porque são personalidades. Você lembra que o Pai, ele se liberou da absolutez ao criar o Filho. O Pai se relaciona com a primeira fonte centro, o Filho pega toda a energia da segunda fonte centro do Espírito e traz para cá, assim como o Espírito infinito. Então, quando os 3, se você olhar só a Trindade sem personalizar, você está vendo o eu sou. Você está vendo a totalidade de tudo. Quando você personaliza a Trindade, você vai falar do Pai, Filho e Espírito, diz respeito à evolução, diz respeito às personalidades. O Pai se libera da absolutez, se personalizando e criando alguém, porque ele não é sozinho, ele não é tudo. Se ele cria alguém, ele não é mais sozinho. Você entendeu? Ficou claro isso para você? Só que o livro chama de primeira fonte centro e segunda fonte centro, mas é o Pai, Filho e Espírito, de qualquer maneira. Porque a primeira fonte e a segunda está ligada à absolutez, ao absoluto, onde você vai pegar tudo e trazer para a manifestação. Ficou claro, Estela? Ficou confuso ainda? Não, agora ficou. Você vai ver mais para frente, agora vai ficar mais claro ainda no próximo aqui, vai ficar mais claro isso daqui, porque... Pois bem, então, olhando esse esquema aqui, nessa parte aqui, o Pai se libera da absolutez e perfeição. O Pai e o Filho originam o universo de perfeição. O Pai, através de seus associados, origina os universos imperfeitos e finitos. É esse o esquema, O Pai se libera através daqui, o Pai e o Filho originam o universo de perfeição, o Pai, através do seu associado, origina os universos imperfeitos e finitos. São essas 3 fases que estão claramente aqui. Aqui é o potencial, né? Aqui o universo central, que é o universo experienciais finitos e imperfeitos. A Ilha do Paraíso é o controle absoluto da energia matéria. Isto daqui... né? Isso daqui é a parte todinha potencial que vai fornecer todo o material para que sustente toda essa parte da manifestação. Muito bem, a conquista da plenitude pela experiência. Então, aqui, nós temos a deidade existencial, que estão nos universos do tempo e do espaço. A primeira, dentro desta evolução aqui do tempo e do espaço que o Roberto perguntou, ocorre o quê? Está vindo para a realização o chamado Ser Supremo, que é o ser que está sendo criado, é um ser finito, que está sendo criado através da experiência nos 7 superuniversos. Quando você vem para as áreas externas, para o universo em expansão, esse universo espaço exterior
é o tempo e espaço transcendido. Aqui, a gente vive totalmente dentro do tempo e do espaço. Nesta parte aqui exterior, quando a evolução, isso daqui estiver pronto e aí o trabalho evolutivo começar a ser feito aqui, esse espaço exterior é tempo e espaço transcendido. Se vocês me perguntarem o que é o tempo e espaço transcendido, eu não sei explicar o que seria, porque no paraíso não tem tempo nem espaço. Aí, qual a diferença entre não ter tempo e espaço com tempo e espaço transcendido, né? Aqui está sendo criado uma deidade experiencial que é chamada Deus o Último. Porque uma coisa que eu fazia confusão é falar, cara, qual é a diferença do Deus o Supremo para o Deus o Último? Tá? Então, o Deus Supremo está sendo criado aqui. O Deus experiencial, chamado Último, vai ser criado quando nós estivermos no espaço interior. E esse Deus, a junção desses dois deuses, vai dar essa deidade experiencial chamado Deus absoluto. Nós vamos ver como é que isso vai agora no próximo curso. Tá? Bom, tendo alcançado a expressão... O Supremo a gente sabe que é com a nossa experiência, né? O último vai vir através da experiência que se tiver aqui no espaço exterior. Aqui, né? Dessa experiência, que a gente não sabe o que é ainda. Não. Agora tem uma coisa importante, que isso vai ficar mais claro quando eu falar das realidades do universo. Eu saí do absoluto e vim aqui para o finito, que é o ser supremo. Né? Eu venho para o tempo e espaço. Nada dá um salto. Eu preciso passar por uma fase intermediária, que é esse espaço-tempo transcendido, antes de voltar para o absoluto. Da mesma forma como a evolução do homem, ela vem do plano material, passa pelo moroncial antes de chegar no espiritual, você não pode sair do absoluto, vir para o finito e voltar. Você tem que ter um espaço intermediário chamado tempo-espaço transcendido. Porque toda essa manifestação aqui, ela tem que voltar para Deus. Deus se expandiu, tudo isso uma hora vai voltar para ele. Com o quê? Com experiência. Tendo alcançado a expressão existencial da deidade de si próprio, a gente viu aqui, né? No Filho e no Espírito, o Pai agora está alcançando a expressão experiencial nos níveis até então impessoais e irrevelados da deidade, que são, por que eles não estão revelados ainda para nós? Que são Deus o Supremo, Deus o Último e Deus o Absoluto. Essas deidades experienciais, todavia, não são plenamente existentes agora, pois estão em processo de realização. Aí responde isso para a Yolanda. Essa experiência aqui é que está criando esse ser, né, que é a síntese de todas as experiências, tanto na parte do Ser Supremo, como na parte do Deus Último. O Ser Supremo está ligado ao tempo e espaço, Deus Último está ligado ao tempo e espaço transcendido, antes de voltar para o Deus Absoluto. Aqui nós temos as deidades existenciais, que é prerrogativa da realidade para o Pai Universal, e aqui nós temos as deidades experienciais, que é prerrogativa da evolução para e com as criaturas do tempo e do espaço. Pois bem, tanto a Ilha do Paraíso quanto o Universo Perfeito de Avona aparecem em fiat, né? Num estalar dos dedos. A vontade do Pai é primordial. Nos universos do tempo e do espaço, como acontece a evolução? Significa que a criação e a criatividade no tempo, a evolução ocorre lentamente. Assim, as criaturas podem ser parceiras do Pai neste processo de trazer à existência um Deus limitado e finito, como expressão da experiência de todos os seres. Por que Deus quis fazer isso? Porque, vamos dizer assim, brincando, né, ele estava muito sozinho, aí ele criou um monte de gente para trabalhar junto com ele, tá? Então, a evolução ocorre lentamente em parceria com o Pai. A experiência, ela ocorre com base em valores universais,
onde há possibilidade de escolha pelas criaturas que fazem a vontade de Deus por uma decisão própria. O pessoal de Avona, eles não têm livre-arbítrio como nós temos. Eles fazem a vontade do Pai automaticamente. A grande diferença do que ocorre aqui nos universos do tempo e do espaço é que nós fazemos a vontade do Pai por uma decisão própria. Então, veja, tem um oposto, né? Tem quem é perfeito, segue o Pai direitinho, e tem quem não é perfeito, que através desses valores do espírito, vem para esses universos duais, entre o bem e o mal, e escolhem o bem ao invés do mal. E aí eles fazem a vontade de Deus por uma decisão própria. O Pai Universal, olha como você lê o parágrafo mais fácil agora. Por livre escolha, alcança a liberação dos vínculos da infinitude e das correntes da eternidade por meio da técnica, uma técnica da trinitarização. O que é isso? Pai, Filho e Espírito. A trinitarização significa que o Pai criou um Filho e ambos criaram mais um. Então, ele se liberou da infinitude. Ele deixou de ser sozinho. O Ser Supremo está ainda agora evoluindo como uma unificação subeterna da personalidade na manifestação cétupla da deidade. Quem é a manifestação cétupla da deidade? O Deus, o cétuplo, que são os filhos criadores, os anciãos dos dias, nos segmentos do tempo espacial do grande universo. Veja, se você lê esse parágrafo, logo na introdução, né, que é o item 7, o parágrafo 8, você jamais consegue entender isso daqui na introdução, apesar dela ser maravilhosa. Como é que você vai saber que o Pai Universal vai se levar por uma tríplice personalização da deidade, que é a Trindade, poderia ter parecer a Trindade, e o Ser Supremo da manifestação cétupla da deidade, que é isso daqui. Então, você consegue ler mais fácil o livro. Você vai entendendo como isto efetivamente se realizou. Quem fomenta e atende às necessidades fundamentais do universo mestre como um todo, do paraíso até o quarto nível mais extremo de espaço? Existencialmente, esta supraproteção é atribuível provavelmente à Trindade do paraíso. Mas, de um ponto de vista experiencial, o surgimento dos universos pós-Avona, que é isso, ó, esses universos tempo e espaço, dependem dos absolutos quanto potencial. Quer dizer, para surgir esses universos manifestados, nós dependemos do potencial do absoluto, do último quanto à direção. Por quê? Porque vai ser criado o Ser Supremo, vai ser criado o Deus o último, né? Vai ser criado o Deus último para que chegue no Deus absoluto. Do Ser Supremo para a coordenação evolucionária. Quer dizer, quem coordena toda esta evolução aqui é o Ser Supremo. Dos arquitetos do universo mestre para a administração. O livro fala muito pouco sobre os arquitetos do universo mestre, né? Então, isso daqui, ó, o último vai dar o potencial, a direção é sair do Supremo, chegar no último para ir para o potencial. Bom, sumarizando, nós vimos que o início, né, nós dependemos dos 7 absolutos da infinitude, da personalidade Pai da Trindade do paraíso, que vai criar a Ilha do Paraíso, o universo perfeito de Avona, o Espírito Infinito, através da interassociação entre as deidades, cria os 7 espíritos mestres, os espíritos mestres, que por sua vez originam os 7 universos finitos evolucionários do tempo e espaço, permitindo a criação de deidades experienciais. Deus se manifesta, né? A Trindade do paraíso se manifesta nos universos, que eles não podem eles estarem aqui, isso é muito baixo, um plano muito denso para eles, através dos espíritos do Deus, o cétuplo, que é a base para a criação de Deus da experiência junto com os seres mortais. Aí nós vimos que dentro dos nossos 7 superuniversos está sendo criado o Ser Supremo,
que no espaço exterior vai estar sendo criado o Deus o último, que isso daqui vai corresponder ao Deus da experiência, e este Deus aqui, que é a união do Deus Supremo com o Deus último, é o Deus absoluto, que no final da criação, ele vai se integrar a esse absoluto inqualificável, que é o Pai, o próprio Pai universal. Tá vendo? A deidade alcança o absoluto inqualificável, impinge-se nele e com ele experiencia a identidade. E desta forma, o Pai universal criou o seu corpo finito. Então, a origem e base para a realidade, a matéria-prima sai daqui, o pensamento, o objetivo ao ser alcançado, o projeto sai daqui, a ação e a execução do projeto, a construção sai daqui. Olhem isso daqui. Ficou claro isso para vocês? Marcos, agora deu assim um nó final. Que bom! Vai para o YouTube. Marcos, vai para o YouTube essa Vai. Mas o não, que a gente vai ter que assistir tudo de novo. Eu acho que tem que repetir para a gente fixar. Eu fiquei muito tempo vendo isso daqui, mas o que eu estou mostrando para vocês, esse daqui é o esquema todinho da manifestação. Veja, ele tem uma lógica absurda. Aqui. Sim, você está sendo muito didático. Isso daqui Só tem que eu vejo que é muita informação, Marcos, para a gente pegar tudo numa vez. A gente vai ter que ficar assistindo de novo isso no YouTube. Tem que assistir várias vezes, porque, veja, eu mesmo, para conseguir entender, eu peguei lá eu me recordo que eu peguei, tem um livro do Hara Davis, acho que está aqui, ele tem um esqueminha, eu vou te falar uma coisa, eu vou mostrar esse esqueminha para vocês no final, eu fiquei uma semana inteira olhando esse esquema antes de entender. Todos os dias eu ficava um tempão olhando o esquema, tentando entender. E, de repente, me caiu a ficha. E aí que eu montei a coisa na linha do tempo. E aí que eu fui realmente entender tudo que o livro de Urantia fala, depois de tantos anos que eu leio o livro. Porque antes eu não tinha entendido, cara. Porque eu me perdia. Eu me perdia no Deus do certo. A tua aula hoje foi maravilhosa, foi muito, eu acho assim, ajudou muito. Muito, mas não fecha muito. Tudo. Ela não fecha. Não fecha. Agora cabe a nós continuar agora fazendo o processo nosso. Isso. E aí, complementando esse slide aqui, a origem, a base da realidade, o projeto, a construção, né? E dentro aqui, o que acontece dentro dos universos, eu quebrei em 2 slides para não ficar muito grande, né? O que acontece? Através do Ser Supremo, evoluiremos do finito para o nível absoluto. Então, o final é a criação da deidade experiencial e existencial, que a gente viu que, teoricamente, nem ele sabe se isso vai acontecer, esse ser, esse Deus, o absoluto, aqui, ele vai se impingir no absoluto inqualificável. Então, aqui fecha todo o processo da criação. Aqui fecha o fato do Pai Universal ter criado um corpo seu experiencial. É exatamente isso daqui, Isso daqui. Então, o que é o nível absoluto? Não tem começo nem fim, fora do tempo e do espaço, como no paraíso e deidades do paraíso. O nível absoluto, né? Seres e coisas sem começo nem fim, transcendência do tempo e do espaço, esses seres não são criados, eles são eventuados. Eles aparecem, não tem uma palavra definindo eventuado, eles simplesmente aparecem, não se sabe como, tá? Então, esse é o esquema da criação. Bom, e aí, antes de terminar, né, que aqui, esse daqui é o último slide, quem veio primeiro, né? Uma pergunta que eles se fazem é quem veio primeiro, a trindade ou os absolutos, né?
Então, a maior proposta filosófica do universo mestre é esta. O absoluto, né? Os três absolutos feito um na infinitude que a gente viu, existe antes da trindade? Ou é a trindade antecedente ao absoluto? O absoluto inqualificável é uma presença de força independente da trindade? A presença do absoluto da deidade conota a função limitada e ilimitada da trindade? E o absoluto universal é a função final da trindade ou ainda uma trindade das trindades? Esse absoluto universal que a gente viu que entra aqui em cima, né? Então, o que o livro fala? Num primeiro pensamento, um conceito de absoluto, como sendo ancestral a todas as coisas, mesmo da trindade, parece satisfazer, oferece satisfação transitória de gratificação consistente e de unificação filosófica. Mas uma tal conclusão é invalidada pela realidade da eternidade da trindade do paraíso, que ele fala que a trindade ela é eterna, ela nunca teve um início, como eu mostrei aqui para vocês. Aprendemos e acreditamos que o Pai universal e seus coligados da trindade sejam eternos por natureza e existência. Há, então, uma única conclusão filosófica consistente, é que o absoluto é, para todas as inteligências do universo, a reação impessoal e coordenada da trindade, de todas as situações espaciais básicas e primárias, intra-universais ou extra-universais. Para todas as personalidades inteligentes do grande universo, a trindade do paraíso continuamente surge como absoluta em finalidade, eternidade, supremacia e ultimidade, e também como absoluta, para todos os fins e propósitos práticos de compreensão pessoal e de realização da criatura. O que ele está querendo dizer aqui, essa coisa complicada pra caramba, é que esta trindade é que precede tudo, que não existe essa história do eu sou. O Pai Universal nunca deixou de ser Pai Universal, o Filho Eterno nunca deixou de ser Filho Eterno, como o Espírito Infinito nunca deixou de ser Espírito Infinito. Então, eles sempre existiram, porque eles falam que não há registro no universo. Mas aí eu venho com uma questão extremamente curiosa. É óbvio que se não tinha manifestação antes, ninguém pode falar que antes de existir, de ter os registros universais, antes do aparecimento da Trindade, não tinha quem fizesse os registros universais. É uma coisa curiosa, entendeu? Então, eles acham, óbvio que eles têm muito mais visão que a gente, que a Trindade sempre existiu, o Pai sempre existiu, não existe esse eu sou. Mas fica aí uma curiosidade para vocês, para se pensar. E para encerrar, só para não ficar... nós vimos, só para... Que oração? Não sei nem que oração. Que oração, Estelão? 15 para as 10. Eu vou terminar, tem mais 3 slides aqui, assim, porque aqui já complementa esses níveis de realidade do universo. Eu não quis mostrar isso antes eu mostrava antes, mas nós vimos, né? Quem fez esse desenho foi uma bênção, que no centro do universo nós vimos que tem a Ilha do Paraíso, que ao lado da Ilha do Paraíso tem o universo perfeito central e perfeito de Avona, e que os universos imperfeitos evolucionários, eles são em 7 e estão girando ao redor da Ilha do Paraíso e de Avona. Então, essa imagem mostra muito bem essa parte aqui. E aqui nós temos o espaço exterior, que é o espaço transcendido, né? Onde são seres que são eventuados e transcendem o tempo e o espaço, que está em evolução, que está sendo desenvolvido. São 4 níveis do espaço exterior. Com o fito de facilitar a compreensão mortal do universo dos universos, os níveis diversos da realidade cósmica têm sido designados como finitos, absonitos e absolutos. Então, se eu voltar aqui, a gente vai ver. Aqui está o finito, aqui está o absonito, e tudo onde nós estamos dentro é o absoluto. Então, veja, são realidades que foram criadas para a manifestação.
finito, absonito, e o absoluto é onde nós estamos, que é o Pai. Desses, apenas o absoluto é eterno irrestritamente, verdadeiramente existencial, o resto foi criado. Os absonitos e os finitos são derivativos, modificações, qualificações e atenuações da realidade absoluta, original e primordial da infinitude. Foi como, acho que foi o Rodrigo que falou, é como se estivesse no fundo do oceano, né? E aí você vai subindo, você vai chegando cada vez mais próximo da deidade. Então, dentro aqui, ó, dos universos, o que acontece? O nível absoluto está aqui, né? Que nós temos 7 absolutos da infinitude, e a trindade, como trindade, aqui eu vou explicar para a Estela o que ela faz. Ela se relaciona com as personalidades do universo, aqui, ó, o Pai, Filho e Espírito, a trindade, como personalidade, Pai, Filho e Espírito, ela se relaciona com as personalidades do universo. Aí nós temos a Ilha do Paraíso, e nós temos o absoluto da deidade, absoluto inqualificável e absoluto universal, ok? A trindade tem 2 funções. Ela, como trindade, sem considerar Pai, Filho e Espírito, ela se relaciona com isso daqui, porque é daqui que ela vai tirar tudo para jogar para cá. Como Pai, Filho e Espírito, ela está personalizada e ela se relaciona aqui. Por isso que nós, por termos personalidade, nós, ao que tudo indica, nunca teremos contato com o absoluto. E também não vamos chegar a níveis profundos do absoluto, né? Quando a gente terminar a nossa evolução. A gente pode chegar a níveis relativos, porque nós não somos, a personalidade, ao termos personalidade, significa que nós só podemos nos relacionar com outras personalidades, e não com o absoluto que não tem personalidade. Mas nós vamos poder sim nos relacionar com o Pai, com a Trindade, como Pai, como Filho e como Espírito, mas não a Trindade como eu sou, como esse potencial absoluto que ele existe. Esclareceu agora, Estela? Sim. Entendeu agora a diferença? Então, se você olhar só a Trindade, esquece Pai, Filho e Espírito, ele não é personalizado, então ele se relaciona aqui. A personalidade, Pai, Filho e Espírito, se relaciona. Então, a Trindade tem 2 funções, tá? Nível finito, nível absoluto, 4 do espaço exterior, personalidades, Pai, Filho e Espírito, absoluto eu sou. Está aqui o relacionamento da Trindade. É por isso que ela é única, né? Ela vem para cá e vai tanto para lá. Então, quais os níveis de realidade da criação? Nível absoluto. Não tem começo nem fim, fora do tempo e do espaço, como no paraíso, e deidades, que é o absoluto da deidade. Nível absoluto é superfinito, né? Ele está acima do finito. Seres e coisas sem começo nem fim, transcendência do tempo e do espaço, seres não criados, são derivados, é a ultimidade da deidade. Nível finito, limitações da criatura no tempo e espaço, podem não ter fim, mas tem um começo, foram criados, chama supremacia da deidade. O Pai universal, como é que ele funciona? Ele funciona como pré-pessoal, como na administração dos fragmentos do Pai, tais como ajustadores do pensamento, que ele é pré-pessoal, ele ganha uma personalidade quando ele se fusiona conosco. Pessoal, como na experiência evolucionária dos seres criados e procriados. E suprapessoal, como nas existências manifestadas e certos seres absolutos e semelhantes, tá? Então, aqui você tem, aqui, ó, porque o Pai está aqui, o pessoal aqui é o finito e o suprapessoal está aqui, são seres. E quais são os níveis de evolução dos seres humanos? Nós saímos do domínio físico, e ninguém pula do domínio físico para o espiritual. Então, é o que eu falo sempre, você não sai do estado de gelo e pula, lógico que com pressão diferente, mas figurativamente falando, você não pula do estado de gelo para o vapor na água, você tem que passar pelo líquido. Então, o 7º nível pode ser considerado o nível mais denso, que é o gelo. O nível moroncial seria o nível, poderíamos relacionar ao nível líquido da água, onde a gente vai se sutilizando nesses níveis no universo.
e depois, após a fusão, nós vamos chegar no domínio espiritual. Então, o nível de evolução humana é esse. Por isso também que do finito não pula para o absoluto, tem que passar do finito para o absoluto para chegar no absoluto. E uma das coisas mais curiosas que tem, né, é que o livro fala que há 7 formas básicas de coisas vivas e de seres vivos nos mundos de Avona. E cada uma dessas formas básicas existe em 3 fases distintas. Essas formas básicas de vida poderiam ser classificadas como a material, moroncial, espiritual, absonita, última e coabsoluta e absoluta. Como são essas formas de vida, eu não encontrei nenhuma explicação mais detalhada, não sei explicar, mas é interessante você ver que nós vamos ter, lá no mundo de Avona, o material moroncial. O espiritual é até inteligível que a gente tenha, né? Mas também vamos ter o absoluto, o absonito, o último e a coabsoluta e a própria absoluta nos mundos de Avona. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês.